Hello guys, welcome back to this channel. My name is Larissa Venancio, and if you haven't been here before, I talk about my life living in Canada as a Brazilian citizen, and I also talk about traveling, I talk about food, I talk about books, and everything that comes to my mind that I wanted to talk about. And in today's video, we're gonna talk about some tips for you also to learn how to speak English, understand the language, and also how to communicate with a native person. So let's go with me. Então, gente, deu uma palhinha aí do meu inglês, que ela gastei um pouco das minhas palavrinhas. Mas pra contextualizar, gente, eu moro no Canadá por 2 anos. Então, mesmo que eu já more num país que fala a língua inglesa, não foi sempre que eu soube falar. E segundo, que eu nunca fiz nenhum curso ou aula para aprender a falar inglês. E eu já vim pro Canadá sabendo a língua. E eu comentei aí nos vídeos, gente, já sobre a minha trajetória. Mas, primeiro, eu nasci no Canadá, mas me mudei pros Estados Unidos quando eu tinha 1 ano. E dos Estados Unidos eu me mudei para o Brasil com 3 anos de idade. E vocês podem pensar que meus pais continuaram ensinando como falar inglês, porque seria muito mais fácil se nós tivéssemos crescido falando a língua. No entanto, gente, eu já falei aí que os meus pais utilizavam a língua, na verdade, para lidar com as questões secretinhas deles. Então eu e meu irmão crescemos sem falar inglês. Então era só português dentro da minha casa. Só que, desde nova, eu sempre tive muita curiosidade com línguas e eu sempre achei bonito o jeito que as pessoas falavam inglês. Então isso me despertou para aprender a língua, mesmo não sendo falada dentro de casa. Então eu vou ensinar aqui, gente, como que de graça, gratuitamente, eu aprendi a falar o inglês antes de me mudar pro Canadá em 2021. E eu gostaria de ressaltar que eu não sou professora de inglês, apesar de que eu faço parte de um grupo voluntário que ajuda pessoas a desenvolverem a língua, mas eu não ensino inglês, não sou certificada como professora. No entanto, eu sei a língua, então eu consigo dar umas diquinhas e orientar. Mas óbvio, o aprendizado de cada pessoa vai ser completamente diferente. E algumas pessoas precisam ir para um curso, de ir em etapas. No entanto, eu acredito que hoje em dia, com a internet, com vários outros meios gratuitos de você ter acesso ao estudo de línguas, você não necessariamente precisa pagar 150, 200 reais para fazer uma aula, ou até mais, né? Óbvio, tem algumas pessoas que vão preferir esse método, mas com seu smartphone você consegue facilmente aprender uma nova língua, independente de qual seja. Então, a primeira dica que eu dou, gente, que eu acho que é a mais crucial, a mais importante, é você aprender a gostar do processo. Na sala de aula é algo muito metódico, você vai aprender gramática, depois você vai aprender estrutura, você vai aprender fonética. Então é tudo muito separadinho ali pra você aprender o inglês polite, o inglês de forma correta, 100% correta. No entanto, você perde muita vivência do dia a dia. Por exemplo, a gente morando no Brasil, a gente não usa 100% da norma culta, e isso mesmo se enquadra para a língua inglesa. Então, você aprendendo a falar numa escola, estudando por meio de uma escola, não vai te dar a vivência de gírias, de formas de linguagem. Cada lugar vai ter uma forma de linguagem completamente diferente, então tem gírias que são faladas nos Estados Unidos que aqui no Canadá as pessoas não falam. E vice-versa. Right there. What do you call that in Canada? That box of goodness that we all enjoy, even as adults. Well, it's the first word, craft dinner. KD, craft dinner. Ladies and gentlemen, that is macaroni and cheese. That's a toque. Is it really? One syllable. Toque. Say it. Beanie. Britânicos também, australianos, sul-africanos. Inglês, gente, é uma língua que é falada em muitos países e cada país vai ter um jeito muito específico de falar. Então, primeiramente, eu falo pra você, encontre uma forma que você vai aproveitar o processo enquanto você faz esse estudo. Uma dica que eu dou pra vocês, que é uma coisa mais básica que muita gente faz, é estudar por meio de coisas simples e coisas que vão te manter entretido. Por isso que as séries, a música, os filmes, às vezes teatro, muitas vezes um livro, vai te manter muito mais interessado em aprender do que simplesmente uma pessoa falando, olha, o jeito de você falar é assim, isso significa isso, e você naquele momento vai traduzindo tudo. Mesmo que você não entenda 100% o que você está consumindo, começa a prestar atenção no jeito que as pessoas falam, na cadência. Óbvio que em música é um pouco mais diferente, porque às vezes a gente faz uns que a gente chama de straps. Com a música, às vezes a gente tenta encaixar a rima, então você às vezes altera um pouquinho
a forma que é falada. Se é uma música que você gosta muito, busca saber o sentido daquilo, busca entender a frase, como que é conectada cada frase. Nos filmes, assiste o filme em português, depois assiste o filme em inglês, depois assiste em português de novo, assiste em inglês com legenda. Só que uma coisa que eu sempre falo, vai ter esse momento de estranhamento pra todo mundo. Eu passei por isso e acredito que todo mundo que não falava inglês ou que não falava qualquer outra língua vai passar por esse momento de estranhamento que você não entende muito bem e que aquilo não faz sentido na sua cabeça. Só que você precisa passar essa barreira primeiro do estranhamento, de como que essas palavras são faladas, e consumir uma coisa que te agrada já é um grande passo. Eu, por exemplo, eu não consigo sentar numa sala de aula e ficar aprendendo língua, sabe? Tipo, esse é o jeito certo de falar, essa é a gramática correta. Mas não é pra mim, eu não consigo. Já até comentei num vídeo que teve uma época que meu pai decidiu pagar o cursinho de inglês pra mim, e só que eu já sabia muita coisa, eu já era muito mais avançada que as pessoas da minha classe. Meu pai decidiu me colocar numa classe iniciante, né? Porque ele achou que eu teria muito mais vantagem de aprender desde o básico até o avançado. No entanto, a escola faliu, ela deu calote num monte de gente, mas eu também já tava super desinteressada nas aulas, porque eu perguntava pra professora coisas que eu tava curiosa, eu ouvi numa música ou eu vi num filme, e a professora, primeiro, muitas vezes não sabia me falar o que era, e segundo, que ela falava, isso é mais avançado, espera, sabe? Mas eu não tenho tanta paciência, eu gosto de aprender no meu ritmo, independente de ser mais avançado ou não, eu sou curiosa, eu quero consumir. Então, busque esse combustível pra sua curiosidade. Eu acho que essa é a maior facilidade, gente, no aprendizado de línguas, é buscar uma coisa que vai cativar, que vai te deixar querendo saber mais sobre aquilo. Só que aí você vai pesquisar em inglês, você vai tentar fazer sentido em uma nova língua. Outra dica que eu daria é pra você respeitar o processo. Mesmo sabendo uma nova língua, sabendo como se comunicar, às vezes você trava. Às vezes você não consegue se comunicar de forma clara. Às vezes a sua mente te engana, você quer comunicar uma coisa, mas você não sabe formular. Às vezes a pessoa que você tá conversando fala muito rápido e você não consegue entender o que ela tá falando. Então eu acho que é válido você entender que você tá passando por esse processo de aprendizado, que você tá aprendendo, e que é válido você virar pra pessoa que tá te ensinando, que tá conversando com você, ou se é um filme, você pausa e volta. Mas é válido falar com uma pessoa, se você tá numa conversa 1 a 1, falar assim, tem como você falar um pouco mais devagar? Porque eu não entendi o que você quis dizer, ou se não, tem algum sinônimo pra essa palavra que você falou? Todo momento, gente, a pessoa vai te jogar alguma coisa que você não sabe. Todo mundo, só se for uma pessoa que é cuzona, que é, nossa, que é chata, que não vai te ajudar, porque em português, se alguém virar pra mim e falar, esqueci aquela palavra, como é que fala? Quer dizer esse sentido, você vai ajudar. Então por que outra pessoa não te ajudaria, sabe? Eu acho que especificamente o brasileiro, a gente tem essa vontade de fazer perfeito, de falar da forma mais fluente possível, sem sotaque. Só que nós temos sotaque, sabe? Isso não vai mudar do dia pra noite. Então tem que ter essa construção e saber respeitar o processo e saber que às vezes vai demorar um pouco pra você se sentir confortável com a língua. Eu depois de 2 anos, eu já entendo super bem inglês, assisto muito vídeo, assisto muito conteúdo. Pra mim o inglês já é uma coisa que é normal no meu dia a dia. No entanto, quando eu tô cansada, quero descansar minha cabeça, eu às vezes coloco coisa em português. Pelo contrário, agora que você tá no momento que você tá aprendendo, que você tá começando, eu sugiro você evitar ao máximo coisa dublada. Eu, que já tô imersa nesse lugar, pra mim é um descanso, mas eu já sei o que as pessoas estão falando em inglês, sabe? Já não me gera estranhamento. Algumas palavras podem me pegar às vezes, dependendo do vocabulário. É importante saber que no período de aprendizagem, quanto mais imerso você tá na língua, mais você vai absorver dela. Então, por isso que nesse momento eu sugiro você tentar se esforçar, precisar traduzir uma coisinha ou outra, vai, mas tenta ouvir como a pessoa fala, repete. Até vamos para outra dica, tem grupos maravilhosos, por exemplo, que podem te ajudar, de grupos de conversação online, tem salas de bate-papo, tem várias coisas que hoje em dia é gratuito. Às vezes pessoas querendo simplesmente conhecer um pouco do Brasil, da sua cultura. Você entra numa sala de bate-papo, conversa com ela em inglês, você já pode entrar na sala falando assim, sorry, my English isn't good, sometimes I make mistakes, if I talk slowly, would you mind? Something like that. Algo nesse sentido. Ela quer saber mais sobre o Brasil, às vezes ela quer fazer uma amizade. Então tem salas de bate-papo pra todos os tipos. Então busca esses espaços, né? E tem pessoas que querem fazer uma troca mesmo. Às vezes é um estudante querendo aprender português e você já sabe. E ele já sabe inglês. Então por que não fazer essa troca? Então, tem vários sites muito legais com essa finalidade pra você estudar. Tem muito aplicativo gratuito, gente. A gente vive com o smartphone na mão e a gente não pensa no poder que é
ter um smartphone. Então, primeiramente, que eu ia falar pra vocês, configure seu celular em inglês já. Já muda a configuração e coloque em inglês. E baixe o aplicativo, gente. Tem Duolingo. Eu que já sei falar inglês, Duolingo às vezes me parece um pouco mais básico. Eu nem sei se tem como mudar, gente. Eu nem mexo mais tanto no Duolingo. Eu acho ele bem mais básico. Mas tem outros aplicativos também. Tem Babel. Hoje em dia, com certeza, deve ter 1 milhão, gente, de aplicativos pra você aprender. Basta você tirar um tempinho do seu dia e se esforçar ali. Além de aplicativos, tem YouTube, gente, que tem tanto vídeo. Tem um vídeo de uma moça que eu acho muito legal, que ela fala em português. Na verdade, ela ensina português para estrangeiros. O vídeo dela tem a legenda em inglês e ela fala em português. Então, às vezes, isso te ajuda a treinar o seu reading, pra você ler. Tem vídeos que são totalmente em inglês pra você treinar o seu listening, que é o ouvir. Então tem vídeos pra todos os jeitos, todos os jeitos. Tem uns que são mais focados em gramática. A gente tem um aparato tão poderoso nas nossas mãos, às vezes a gente não usa. Tá no ônibus, tá no carro. Gente, podcast é uma ferramenta maravilhosa, porque as pessoas têm que falar de uma forma muito clara, porque não tem o suporte do visual. Então você tem que ser muito claro. Um podcast bom é um podcast que consegue passar a mensagem de uma forma que todos os públicos, todo mundo consegue captar aquela mensagem. Eu recomendo, por exemplo, o podcast da Emma Chamberlain, que ela é uma moça mais jovem. O podcast do Jay Shetty, que ele fala muito sobre espiritualidade, autoconhecimento, que eu acho bem bacana. Tem outro podcast que é muito legal, que a gente chama Drunk Women Solving Crimes, que as hostesses, elas bebem vinho e vão discutindo sobre crimes reais. Foi bem interessante. Tem pra todos os gostos. Vai na biblioteca do Apple ou do Spotify e você vai encontrar com certeza um podcast que você gosta. Tem podcast de tudo, gente. Podcast sobre a Disney, tem podcast pra criança. Então, às vezes, você acha que você tá num nível muito básico de inglês. Vai no podcast pra criança, gente. Inclusive, isso me leva pra outra dica, que é uma dica pra você, além de aprender a aprimorar seu vocabulário, que é ler, gente. Ó, falei as minhas leituras favoritas, mas a leitura é mais fácil você conseguir ampliar o seu vocabulário e aprender mais. Se você acha que livros adultos, jovem adultos, sejam muito complicados, que tem muitas palavras que vocês não sabem, livros infantis também podem ser uma ferramenta muito importante para você aprender inglês. Esse, inclusive, é em português. Ai, gente, mas eu ia pegar o inglês, mas esse aqui é português. Mas tem o inglês ali também. Mas, por exemplo, esse aqui é um livro, olha, sobre animais. Ele tem um pouquinho mais de coisas escritas. Tá vendo? Ele tem um pouco mais de coisas escritas. Mas o meu sobrinho, inclusive, eu pego isso daqui e vou lendo pra ele. Tem um pouquinho mais, mas tem livros infantis, gente, em inglês também. Se você não tem dinheiro pra comprar, tem PDF aí na internet, gente. Procura um PDF, imprime e vai lendo. Tem livro pra todos os gostos, gente. Só basta você querer. Livro infantil é uma boa, porque tem pouquíssimas palavras, igual esse aqui eu falei, né, que é português. Mas olha só, duas frases aqui, ó. Isso é muito melhor pra você aprender. Livros infantis, música infantil. Tem muita música, tem do A, B, C, D, E, F, G. Tem do abecedário, tem dos monkeys pulando na cama, tem do ônibus. Tem várias músicas legais que você pode aprender muita coisa. Pelo menos dá pra você aprender sobre cores, sobre animais. E é isso, gente. Tem que aprender, que tem que começar do básico. Porque, inclusive, quando você vai viver a experiência internacional, não adianta o quanto o seu inglês seja bom para nível de Brasil. Quando você vai para a experiência de vida real, o seu inglês é muito menos do que o recomendado. Que eu gosto de falar, gente, que quando você imigra, quando você vai fazer o intercâmbio, é como se você fosse um bebê. Imagina você tá renascendo naquele novo país. Então eu sempre falo, as pessoas falam que eu tenho um inglês muito bom pra uma pessoa que tá aqui há 2 anos. Por quê? Porque eu me enfio em atividades, porque meu namorado é canadense, então eu tenho que me comunicar com ele. Meus amigos são canadenses. Então a gente se vê forçado. Então isso também é outra dica, gente. Tem um objetivo, tem uma meta. Você quer morar fora? Você quer arrumar um emprego melhor? Você quer aprender porque você quer entender o que falam nos filmes? Tenha um objetivo claro do que vai te trazer o aprendizado de inglês. Porque enquanto você não tem um objetivo claro, vai ficar vago. Você vai largar a mão daquilo. Fala assim, eu quero aprender inglês em 1 ano, porque em 1 ano eu quero ter um cargo melhor na minha empresa. Isso já é motivação suficiente, gente. Porque com um cargo melhor você ganha mais, então consequentemente você pode depois conseguir mais promoções, pode mudar de país. Então, assim, tem um objetivo claro. Porque, às vezes, você precisa começar do básico e isso é muito difícil, gente. Começar do zero não é fácil.
Eu que sou imigrante, eu sei disso. Começar do zero não é fácil. Você tem que passar por tudo aquilo que você já passou na sua vida, só que em outro país, com outra língua, com outras leis, outros recursos, uma outra experiência. Então não é fácil. No entanto, se você coloca um objetivo claro, aquilo vai deixar de ser um impeditivo. Você vai sempre lembrar, não, eu tenho que aprender inglês porque eu tenho que ir para esse intercâmbio daqui 2 anos. Passar 2 anos juntando dinheiro, um mundo de dinheiro para fazer aquele intercâmbio. Isso é uma meta clara. Agora, se você fica aí, ai, que eu quero aprender inglês. Pra quê? Não sei, só quero aprender inglês. Você não vai sair do lugar, porque qualquer distração vai te tirar do foco. E a minha última dica, gente, é você não ter medo de se jogar nas experiências. Eu falo isso, gente, porque tem pessoas aqui no Canadá que, apesar de estarem aqui por anos, brasileiros no Canadá, eles não falam português porque tem medo, tem receio, acham que vão julgar se eles falarem alguma coisa errada. Pra ser honesta, quem julga mesmo é o próprio brasileiro. E não deveria, porque tá todo mundo no mesmo barco aqui. Você não nasceu falando inglês, você não nasceu falando português, você teve que aprender. Então faz tudo parte de um aprendizado. Então, pra minha última dica, se jogue, gente. Se jogue nas oportunidades. Se tiver uma pessoa que você conhece que foi pro Brasil que fala inglês, treina com a pessoa. Se você conhece alguém que fala minimamente inglês, treina com a pessoa. Fala, olha, eu não sei 100%. Se eu falar alguma coisa errada, por favor, me corrija. É assim que eu falo com as pessoas. Eu até hoje, gente, 2 anos de Canadá, 2 anos sabendo falar inglês fluentemente, eu cometo erros. I make mistakes. Isso é em português, gente. Em português, às vezes eu falo, gente, como é que fala isso? E eu fui educada em português. Então a gente não pode ter medo de ser julgado, de falar alguma coisa errada, porque eu falo, a única pessoa que vai rir de você é uma pessoa que é uma cuzona. Pardon my French. Mas é uma pessoa sem noção, né? Que vai rir de você enquanto você tá aprendendo. Tem 2 anos de Canadá. Isso é reviver de novo. Então eu tenho 2 anos que eu sei falar uma nova língua. Comecei a falar regularmente uma nova língua. Até o momento, eu sabia falar inglês, mas eu sabia falar no contexto brasileiro. Conseguia falar daquele jeito, né? A gente fala, mas a gente não sabe as gírias, a gente não sabe como entona de algumas coisas, a gente quer falar tudo perfeitamente, pausadamente. E não, gente. Chega aqui, as pessoas falam gírias, as pessoas falam errado. Sabia que as pessoas digitam errado, gente, em inglês? Inclusive, eu nunca vi pessoas falando inglês, escrevendo inglês tão errado, igual os próprios nativos. Pasme! Pasme, os nativos escrevem muito errado, gente. Mas é porque português mesmo, as pessoas escrevem errado, as pessoas falam errado. Então, gente, tem lugares e situações. E também, se você tá vindo aqui pra trabalhar, aprende a falar inglês no setting, no ambiente de trabalho. Aprende esse tipo de inglês. Se você tá vindo pra estudar, aprende a falar inglês pro setting de estudos. Eles são diferentes. Você fala de uma maneira mais formal quando você tá no trabalho. E você pode falar de uma forma mais coloquial quando você tá na rua. As gírias das ruas. Aprenda a se respeitar, dê tempo, respeitar o seu prazo, que tudo vai dar certo, gente. É um processo, é um processo. Não se puna se você, às vezes, travar. Eu, às vezes, no início, gente, eu travava, não conseguia falar, não saía nada. Depois de um tempo, você vai se acostumando. É simples assim. A gente paga os micos, gente? Paga. Mas agora a gente paga os micos ganhando em dólar, mas a gente paga eles em real. Porque é assim a vida. Então não tenha medo, gente, de se jogar e simplesmente viver essa experiência de saber falar inglês. Porque o inglês é usado em todos os lugares do mundo, gente. É a língua universal. Então não tenha medo de aprender uma nova língua, que isso vai te abrir portas que às vezes você nem sabe. Você nem tava esperando. Inclusive, depois que eu me mudei pra cá, não imaginei que eu ia começar a namorar de novo, que eu ia encontrar uma pessoa. E, sabendo falar inglês, eu tive essa possibilidade. A gente não sabe o que tá nos aguardando, né, na próxima esquina. So, don't be afraid to learn English. It's a very easy language, to be honest. It has some difficulty, some level of difficulty, but mostly it's easy. We are Brazilians. We never give up. So, for us, anything is possible. So let's come with me in this journey, sign up to my channel, leave a comment below. It would be way better if you leave a comment in English so I can see your level. See you on the next one. Bye bye.